gente, a paz do Senhor. Bem, hoje eu vim falar sobre Neemias capítulo 4. O Vitor já falou sobre o capítulo 1, a Dárdara já falou sobre o capítulo 2 e a Dani falou sobre o capítulo 3. E eu vou falar sobre o capítulo 4. E no final desse vídeo eu vou desafiar alguém para falar também. Então assiste até o final, que é importante, pode ser você que está assistindo. Então vamos lá. Em Neemias, no capítulo 4, a gente pode ver a oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém. No começo, eles tentaram desanimar quem estava construindo os muros com palavras, verbalmente, para desanimar eles, porque quando as muralhas foram destruídas, não sobrou praticamente nada. Só sobrou, de certa forma, lixo, né? Porque o que sobra de uma destruição é mais ou menos que lixo. Só os destroços da muralha. E eles ficavam falando, como que vocês vão conseguir reconstruir a muralha com apenas lixo, com apenas coisas velhas que não tem valor e força para resistir a uma guerra, alguma coisa assim. E muitas das vezes, quando a gente está fazendo algo que está nos planos de Deus, vai aparecer muitas pessoas para nos atrapalhar, para tentar impedir a vontade de Deus na nossa vida. E eu vou ler aqui no capítulo 127 de Salmos. Salmo 127. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. E o que eu vejo na construção de muralhas numa cidade? Que não adiantaria nada em Jerusalém ter muralhas se o Senhor não estivesse na cidade. A gente pode ver pelo relato de Neemias que Deus estava na cidade e foi Deus que ordenou a reconstrução das muralhas. E as muralhas eram importantes para a proteção dos moradores. E percebendo isso, Neemias começa um período de oração por essa causa. E quando Neemias estava reconstruindo as muralhas junto com o povo, começa, como eu já falei, a muitas pessoas tentar desanimá-los. Então Neemias começa um propósito de oração para que isso pare, né? Que as pessoas parem e que Deus dê força a eles para reconstruir as muralhas. Então, quando Neemias começa um propósito de oração, ele apresenta a Deus a sua necessidade e ele pede força a Deus para que eles consigam reconstruir as muralhas e ter a proteção de certa forma humana, porque a proteção mesmo vem de Deus. E eu vou ler aqui em Isaías, no capítulo 41, no versículo 13. Eu sou o Deus de vocês, eu os seguro pela mão e lhe digo, não fique com medo, pois eu os ajudo. E vendo esse texto aqui, a gente pode ver que eu creio que Deus pode ter falado com Neemias isso aqui. Eu sou o Senhor de vocês, eu seguro pela mão e lhes digo, não fique com medo. Isso é uma palavra de encorajamento que Deus deu a Neemias. Pois talvez Neemias poderia ter ficado assim, mas talvez não dá certo com as palavras dos outros. Ele poderia até ter desanimado. Mas a ordem que Deus deu, eu creio, foi de reconstruir, independente do que viesse, que Deus nos daria força. Então, muitas das vezes vai vir pessoas para nos atrapalhar, mas nós devemos ficar na vontade de Deus. E nós devemos apresentar tudo. Eu vou ler aqui também, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembre que aquilo que Ele tem guardado para o seu povo é verdadeiro. Então, a gente pode ver aqui que a gente deve fazer o melhor de todo o coração. E é isso que Neemias estava fazendo. Ele estava dando o seu melhor. Tanto que fala em Neemias
no livro de Neemias, que ele virava à noite praticamente para trabalhar, para fazer, ele dava o melhor. Ainda que ele não tinha força, ele falava: Deus, me dá força, me dá resistência para nós construirmos a muralha e o nome do Senhor ser glorificado. E quanto mais eles trabalhavam e oravam, mais ataques surgiam para atrapalhar a reconstrução. O que a gente pode ver com isso? Que a gente pode estar orando muito, pode estar fazendo muito para Deus, de certa forma, o tanto que a gente faz não é nada perto do que Ele fez por nós, o sacrifício dele. Mas para nós a gente está fazendo muito, está fazendo uma coisa grande, e quanto mais a gente faz, mais retaliações o inimigo vai mandar para tentar nos atrapalhar. Em vez de Neemias e o povo desanimar, querer parar, Deus manda, de certa forma, ele reforçar a oração. Porque o que nós precisamos para vencer não é de boas armas, não de boas palavras, e sim de orarmos. Pois quem guerreia por nós é o Senhor. Então não adianta nada nós lutarmos se não estivermos com o Senhor. Então, ao invés de nós irmos ficar parado, a gente não querer mais fazer as coisas, a gente deve apresentar ao Senhor aquilo que nós estamos fazendo. Que Deus nos levante para que nós sejamos como Neemias, que nós sejamos pessoas fortes, e Deus levante uma geração que ora, uma geração que tem propósito com o Senhor. Que nós possamos cada dia mais buscar mais o Senhor. Que Deus venha estar falando ao nosso coração dia após dia, no mais simples ato que nós estivermos tendo. E que todas as nossas ações venham estar sendo direcionadas a Ele. Que Deus levante uma geração de Neemias, que não desanima, que não recua, que sempre está orando, pois nós devemos orar, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade e a pessoa que eu vou desafiar, no nome de Jesus, que ela faça, é a Sara. Então, Sara, o capítulo 5 de Neemias fica por você. Que Deus te use para trazermos a palavra do Senhor ao vosso coração.